Bem, querida? Então, nós vamos iniciando aqui o nosso encontro dessa noite. Vamos dizendo a Jesus do nosso agradecimento, agradecendo ao Pai Criador pela bênção da vida, agradecendo aos amigos espirituais, responsáveis por essa sala de estudo, que nos auxiliam, que nos abre as nossas mentes para que possamos compreender o conteúdo da aula de hoje, já envolvendo a Florinda em muita luz, em muita paz, para que ela possa trazer tudo que ela preparou para nós e que nós outros possamos, agradecidos a Deus, fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos, então, entoando o nosso hino do Aprendizes do Evangelho. Vou tentar compartilhar aqui com vocês. Vamos ver. Como hoje estamos um tanto quanto, vamos lá. Acho que agora dá. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Não, eu não. Não? Não. 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 Agora sim. Deu? Então, nós vamos, em nome de Jesus, do nosso Pai Criador, vamos iniciando a nossa aula de hoje, agradecendo mais uma vez
todo o amparo e sustentação dos amigos espirituais, e vamos envolvendo a Sílvia em muito amor e carinho, para que ela possa direcionar as leituras da noite. Que assim seja. E assim, gratos por estarmos juntos novamente, pedindo as bênçãos dos nossos mentores, dos mentores desse grupo de estudos. Desde já agradecidos, Florinda, ao aprendizado desta noite, harmonizados no momento, vamos envolver o José Carlos, que fará a lição do sinal verde em muito amor e luz. Após, vamos fazer a questão 501 do livro dos Espíritos, referente ao livro Religião dos Espíritos Mensageiros Divinos. Quem fará por nós será a Ana Cláudia. Então, seja muito bem-vindo, Zé Carlos, para a lição Sinal Verde. Bom, a lição de hoje do Sinal Verde é a 34. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender. Hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo e nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, e muitas vezes é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Bom, aqui na lição, todos os itens aqui são para que nós possamos pensar de como devemos agir. E um que eu gostaria de falar aqui é: só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Infelizmente, por conta da nossa pequenez, e não sabemos quase que nada, e por isso estamos aqui reunidos para aprender, nós devemos pensar muito nas coisas que ainda temos guardado aqui dentro, né, e também está no nosso perispírito. Tudo vai ter uma causa e um efeito. Só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Então, devemos seguir a orientação do nosso mestre em espalhar o amor, a caridade, procurar aprender com os nossos erros de ontem, pensar neles hoje, para não cometê-los novamente amanhã. Até mesmo porque eu já até citei numa outra aula sobre a nossa leitura do livro do André Luiz, se eles, que já estavam numa condição muito melhor do que nós, caíram, né, falharam nas suas batalhas, imagine nós. Então vamos procurar aprender aqui com as nossas lições, estar mais
ativos ao nosso aprendizado para que possamos evoluir cada vez mais. É isso. Obrigada, Zé Carlos. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Então, tá bom. Perfeito, Zé Carlos. Então, vamos para a questão 501 do Livro dos Espíritos, referente à lição Religião dos Espíritos, que a Ana Cláudia vai ler para nós depois. Por que a ação dos espíritos sobre nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de uma forma ostensiva? Se contardes com a sua proteção, não agireis por vós mesmos e vosso espírito não progredirá. Para que possa avançar, lhe é necessária a experiência e é preciso, frequentemente, que ele adquira às suas custas. É preciso que exerça suas habilidades, sem isso seria como uma criança que não se permitisse andar sozinho. A ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio. Porque, se não tiverdes responsabilidade, não avancereis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo o seu apoio, se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela sobre ele e de tempos em tempos librada para desconfiar do perigo. Então, nós somos postos à prova a todo momento e é muito compensador que a gente ande sozinho. Eles estão nos amparando, eles estão nos ajudando, mas a importância de nós melhorarmos a cada dia sozinhos, apesar da ajuda deles, né? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Vamos lá, então, Ana Cláudia? Vamos. Mensageiros Divinos. Reunião pública de 18/5/59. Sendo-as sempre fácil discernir a presença dos mensageiros divinos ao nosso lado, pela rota do bem a que nos induzem. Ainda mesmo que tragam consigo o fulgor solar da vida celeste, sabem acomodar-se ao nosso singelo degrau nas lides da evolução, ensinando-nos o caminho da esfera superior. E ainda mesmo se obtém a culminância sublime na ciência do universo, ocultam a própria grandeza para guiar-nos no justo aproveitamento das possibilidades em nossas mãos. Sem ferir-nos de leve, fazem luz em nossas almas, a fim de que vejamos as chagas de nossas deficiências, de modo a que venhamos saná-las na luta do esforço próprio. Nunca se prevalecem da verdade para esmagar-nos em nossa condição de espíritos devedores, usando-a simplesmente como remédio dosado para enfermos, para que nos ergamos ao nível da redenção, e nem se valem da virtude que adquiriram para condenar as nossas fraquezas, empregando-a tão só na paciência incomensurável em nosso favor, de modo a que a tolerância não nos desamparem à frente daqueles que sofrem dificuldades de entendimento maiores que as nossas. Se nos encontram batidos e lacerados, jamais nos aconselham qualquer esforço ou lamentação, e sim, ajudam-nos a esquecer a crueldade e a violência, com força bastante para não cairmos na posição de quem nos insulta ou injúria. E se nos surpreendem caluniados ou perseguidos, não nos inclinamos à revolta ou a desânimos, mas repõem as nossas energias desconjuntadas, sustentando-nos na humanidade e no serviço com que possamos reajustar o pensamento de quem nos apedreja ou difama. Erigem-se na estrada por invisível apoio aos nossos desfalecimentos humanos
e aclaram-nos a fé na travessia das dores que fizemos por merecer. São rosas no espinheiral de nossas imperfeições, perfumando-nos a agressividade com o bálsamo da indulgência, e estrelas que brilham na noite de nossas faltas, acenando-nos com a confiança no esplendor da alvorada nova, para que não chafurdemos o coração no lodo espesso do crime. E, sobretudo, diante de toda ofensa, levantam-nos a fronte para o justo dos justos, que expirou no madeiro, e resistir ao mal em suprema renúncia entre a glória do amor e a bênção do perdão. Bem, a lição que eu li aqui está querendo dizer que a gente sempre somos amparados, né, pelos mensageiros divinos, né, que sempre estão nos ajudando, nos confortando, para que a gente não fique lamentando, né, ficando com mágoas no coração, mas que a gente sempre tente andar para frente, né? Sobretudo a gente ter como exemplo Jesus, né, que sofreu no madeiro, mas que sempre perdoou a todos, né? Então é isso, gente. Obrigada, Ana Cláudia. Então vamos recebendo a Florinda em muito amor e luz, para que ela possa passar toda a lição dessa noite. Seja bem-vinda, Florinda. Obrigada, Silvia. Que Jesus, então, possa nos envolver, possa propiciar muita paz aos nossos corações, para que todos os assuntos que vamos estudar hoje possam permanecer na nossa mente, no nosso coração e no nosso entendimento também. Vou projetar aqui. Mais um segundinho só. Vou abrir errado aqui. Só falta aparecer ele grandinho. Eu abri errado, Djanira. Espera um minutinho só. Né? Tudo bem. Faz parte aí. Faz parte. Já apareceu para vocês? Já apareceu. Agora sim. Então, vamos lá. Então, a nossa 19ª aula hoje vai falar sobre as penas e as alegrias ou gozos futuros, né? Então, vai falar principalmente sobre a ressurreição da carne, a parte A. Nada mais é que a gente conhece como a reencarnação. Esse postulado, ou como muitas pessoas falam, esse dogma, né, da ressurreição da carne, ela sempre foi estudado por todas as religiões antigas, por todos os povos antigos, mas eles não tinham conhecimento sobre esse assunto, principalmente da parte científica. Então, eles falavam como ressurreição da carne, ou seja, como a carne
putrefaz, morre, né? Não tem como nós voltarmos nesse mesmo corpo. Mas a intuição que os povos tinham, e que todos nós temos, né? Atualmente, e mesmo antigamente, né? Era sobre o que... a possibilidade de nós nos mantermos vivos, né? Sobrevivermos enquanto espíritos. Então, havia muita confusão entre a ressurreição e a reencarnação, porque a gente sempre acreditou ou esperou, né, que não se terminaria a vida com a morte, que nós sobreviveríamos a isso. Então, os povos antigos, eles acreditavam na ressurreição, que era a volta do espírito no mesmo corpo. Mas depois, por que eles acreditavam? Porque os fenômenos mediúnicos sempre existiram, né? Sempre aconteceram, de vidência, de aparições, de materializações. Então, como se via o espírito, achava-se que era o mesmo corpo que estava glorioso, né? O próprio Paulo fala do corpo glorioso, né? A gente sabe que o corpo glorioso que sobrevive é o corpo perispiritual, e não o corpo material, porque depois que morre, que desencarna, que a doença consome, os próprios espíritos da Terra, não tem como a pessoa voltar ao mesmo corpo. Então, como essas manifestações espíritas aconteciam, as pessoas ficavam achando que era o mesmo corpo, mas não é possível. Hoje a própria ciência, né, já atesta isso. O que ocorre é reencarnação, é volta do espírito, porque o espírito é imortal. Então, o espírito voltaria num novo corpo, não naquele. Então, o que os antigos conheciam como ressurreição, hoje se trata da reencarnação. Muitas pessoas não acreditam na reencarnação, né? Muitas pessoas ainda falam, né? A gente tem como provar a reencarnação? E aí a gente devolve o argumento. A gente tem como não provar a reencarnação também? Então, pela lógica, a gente aceita que uma só existência aqui na matéria, no corpo físico, é insuficiente para nós aprendermos e evoluirmos e desenvolvermos todos os conceitos todos, né? Uma só vida é muito pouco. E aí a gente vai também, de acordo com a ciência, também afirmar que a volta do espírito num corpo já decomposto é praticamente impossível. E o que ocorre são novos corpos que serão formados até pelas leis biológicas e hereditárias. E também há muita interpretação errada dos textos bíblicos, que são tomados ao pé da letra. Então, as próprias traduções também fizeram isso, né? De você não traduzir de uma forma correta, com o vocábulo certo, então ficaria como sendo ressurreição. E nós podemos entender também como uma comparação, uma metáfora. Uma metáfora nada mais é do que uma comparação de ressurreição com reencarnação. A reencarnação, ela mostra que é possível o espírito habitar um novo corpo, modificado, melhorado, ou então adaptado às necessidades evolutivas que ele teve. Se ele, aí a gente já entra no aspecto da dor como instrumento de renovação e de progresso. Então, uma pessoa que abusou ou que prejudicou o seu corpo em outras vidas viria com um corpo diferente do que ela teve na outra vida, né? Geralmente vem com limitações, com falhas, uma porção de coisa. Isso, então, a gente delimitando, então, o conceito de reencarnação e de sobrevivência da alma, então restou o quê? Se nós vamos sobreviver, todos nós iremos sobreviver. Se o nosso corpo antigo vai morrer, e com a doutrina espírita nós aprendemos sobre o corpo perispiritual, então restou outra questão para a gente interpretar e para a gente estudar. Ora, se não estamos aqui encarnados, estamos no plano espiritual, para onde nós iremos?
depois que nós desencarnarmos? Tem duas opções, pelos próprios conceitos das igrejas, né? Nós sabemos que os bons irão para um lado e os maus para o outro lado. Não se misturam, né? Desse o nome que se queira aí dar. De cara, nós sabemos que nós não vamos para o lugar dos bons, porque nós não somos bons, né? A maioria de nós é espírito imperfeito ainda, né? Então não tem como ficar do lado dos bons, porque nós somos ainda imperfeitos. Então nós iremos para o lugar dos não tão bons, ou seja, ou é o céu ou é o inferno, ou é o paraíso ou é o inferno. Só que, do jeito que nós aprendemos, nos conceitos das outras religiões, não há um lugar delimitado, não há um lugar circunscrito como, como um espaço, né, nos céus, ou então um espaço na nossa dimensão, ou numa outra dimensão, destinado aos sofrimentos ou às alegrias. E tudo isso veio ao longo dos milênios, passando de geração em geração, de conhecimentos, de traduções, de teorias e de estudos e de filosofias, mas tudo teve origem lá na lei de Moisés, na Gênese mosaica, que lá nós aprendemos que Deus fez o céu, né, com o firmamento separando as águas que estavam acima da superfície, e das que estavam embaixo, que eram os mares, os rios, os lagos. Disso tudo, as religiões adaptaram aos seus postulados esse conceito que o céu seria um lugar lá em cima. A gente tanto olha para cima, né, para ver quando a gente fala assim, os espíritos superiores, a gente já olha para cima, porque acha que é lá em cima. Ou lá embaixo a gente já abaixa a cabeça e já acha que o inferno é lá embaixo. Mas se nós nos basearmos nos conceitos da doutrina, aonde é o plano espiritual? É em cima, é embaixo, é do lado esquerdo, do lado direito? Não existe um lugar. O céu ou o inferno, ou lugar felizes ou não felizes, eles nada mais são do que espaços criados pela situação mental de cada espírito que está nesses locais. Não é um lugar específico. No livro Obreiros da Vida Eterna, há uma atuação dos espíritos, o André Luiz participa disso também, de resgate de espíritos que estavam nesse, que a gente denomina no espiritismo umbral, né? Que é o lugar onde as pessoas habitam por não estar em condições de acessarem lugares mais elevados. Então, o que aconteceu? Algumas pessoas foram retiradas, porque já estavam preparadas para serem acolhidas, para serem socorridas, e outras ainda iriam ficar lá, mas queria passar uma energia que ele denominava fogo purificador, para queimar os miasmas mentais, que isso é energia mesmo palpável, né? As formas de pensamento que havia ali. Então, realmente passou a tempestade de fogo, quem estava apto foi recolhido. Esse lugar onde eles estavam ali, havia o que o André Luiz denominava ali no livro, casa transitória, era tipo uma nave que saía do lugar e ia para outro lugar. Então, o que aconteceu ali nesse lugar de sofrimento? As pessoas boas entraram nessa, vamos denominar nave, né? É uma analogia, né? Nessa nave, fecharam-se as portas, levantou o voo, saiu do espaço ali, foi embora, e passou realmente a tempestade de fogo, e aquelas pessoas ali correndo para lá e para cá, fugiram, né? Lógico. Muitos nem sabiam que tinham morrido, nada disso, achavam que iam morrer de novo, né? Aí o André pergunta, inclusive, né, o que vai acontecer com esse lugar de sofrimento? Ele fala, deixará de existir. Por quê? Porque as pessoas não estão mais lá. Quem estava em condição foi socorrido, quem não estava em condição ficou preso, ficou ainda nesse espaço de vibrações negativas, mas foi para outro lugar. Então, o umbral, se você perguntar, existe umbral? Não, não existe. Por quê?
quem faz o umbral somos nós. Se não tiver ninguém ali, vai ser um lugar neutro. Se tiver espíritos bons, será lugares felizes. Se tiverem espíritos ruins, vibrando no ódio, na raiva, tal, serão espíritos ali. Então, o umbral em si, ele não existe. O que existe são pessoas que se aglomeram em determinado lugar e com a sua vibração negativa vão ficando ali, impregnando aquele local com as suas formas de pensamentos, com as suas vibrações de raiva, de medo e outras coisas. Então, para a doutrina espírita, esse DE aí é doutrina espírita, que se apoia sempre na razão e no bom senso. Não existe nem céu, nem inferno, e muito menos umbral. O que existe são locais onde ficam as pessoas, e aí esse local, então, ele se reveste das características das pessoas que estavam lá. Né? A irmã Zenóbia, que aparece nesse livro também, ela tem uma tarefa de apoio, né, àquelas pessoas que vão sendo socorridas. Então, ao redor do lugar onde ela trabalhava ali, era um umbral de sofrimento mesmo, né, cheio de lama negra, fétido, aquelas coisas todas. E o lugarzinho onde ela ficava ali tinha florzinhas, tinha um jardinzinho que ela fez em volta e tal. O André falou, mas como assim, né? Ali, um pouquinho mais abaixo ali é uma confusão danada, e aqui você nesse quase paraíso. Ela falou, porque a construção mental dos espíritos fazem o seu local. Então, céu e inferno nada mais é do que o estado evolutivo de cada espírito. Se você está num nível de elevação um pouquinho melhor, você pode dizer que está no céu, num lugar feliz. Se você está numa hora de sofrimento ou num estado de inferioridade, que você comete crimes, barbaridades, prejudica as pessoas, vibra ódio, você pode dizer que está em um local infeliz. Então, cada um traz no seu interior, no seu espírito, a origem do seu estado feliz ou não tão feliz. E o fato dos espíritos habitarem muitas moradas, agrupando-se por afinidade, segundo os seus ideais, os seus pensamentos, a sua natureza, o padrão vibratório dessas pessoas, deduz-se que eles estão por toda parte, sendo impossível nós afirmarmos que existe um lugar a eles destinados. Não, os espíritos superiores, os mentores mesmo, o próprio André Luiz foi socorrido pelo Clarencio lá no livro Nosso Lar, que retrata isso. Eles iam frequentemente, a equipe do Clarencio, ali ver se o André estava já em condição de ser resgatado, mas ele ainda não estava, então ele foi ficando, mas eles iam lá também. E a partir do momento que os espíritos que estão sofrendo se conscientizam ou deixam de lado a arrogância, se apresentem mais humildes ao ponto de pedir ajuda, né? Pedir socorro para Deus, ou pensar em Deus, ou tentar fazer uma prece, eles começam a melhorar o seu padrão vibratório e, consequentemente, começam a ter sintonia com esses espíritos mais elevados. Não precisa ser espírito puro, não. Espírito mais elevado que está ali socorrendo, eles vão saindo desses lugares. Então, para a doutrina espírita, o conceito de paraíso ou de inferno é incompatível com a evolução. Por quê? Nós aprendemos nas outras doutrinas dogmáticas que você está fadado a ficar permanentemente no inferno. Lembram-se, né, de alguns conceitos de outras religiões, né? O catolicismo falava, né? Se você morrer em pecado mortal, não tem jeito, você vai para o inferno. Então, quando a gente era criança, morria de medo de estar em pecado mortal, porque você não saía mais do inferno. Então, um dos pecados mortais que a igreja ensinava era faltar à missa, era considerado pecado mortal. E às vezes estava chovendo, então eu estava doente, qualquer coisa, eu falava para minha mãe, não, eu tenho que ir na missa, porque se eu morrer, eu estarei em pecado mortal, eu estarei definitivamente no inferno. Ou, por outro lado, também, você estaria, se você fosse um espírito evoluído, né? Se você for um espírito evoluído, você estaria para sempre no paraíso. Então, você estaria feliz, separado dos seus entes queridos que estariam num lugar não tão feliz. Então, mães,
podem ser felizes vendo seus filhos sendo infelizes? Não, né? Você pode até ter o seu equilíbrio interior, a sua condição de paz, mas você vai querer fazer alguma coisa para salvar o seu ente querido, o seu irmão, o seu filho, enfim. Aquelas pessoas que nos são queridas, a gente não vai ficar feliz sabendo que eles estão em sofrimento, não é assim? Você pode até usufruir da sua evolução, da sua paz interior, mas você vai acabar tendo que fazer alguma coisa, porque é impossível você ficar lá observando um ser querido condenado à pena eterna no inferno. Então, que paraíso é esse? Então, você vai estar lá, mas está chorando porque o outro está lá sofrendo nas regiões inferiores. Então, paraíso e inferno é tão somente o nosso estado consciencial e refletem também a nossa evolução moral. Todos os espíritos conhecerão a evolução, segundo Jesus, né? Ele tem uma das falas de Jesus que fala: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, todas as pessoas têm direito a uma segunda oportunidade, não é assim? Então, se você cometeu um crime, como que você vai ser condenado eternamente, né? E se o próprio Jesus falou que todos evoluirão, porque essa frase de Jesus, nenhuma ovelha se perderá, significa o quê? Que você vai melhorando sempre, você vai progredindo, você vai evoluindo, né? Então, hoje, aquela pessoa que está sofrendo, seja no umbral, ou seja encarnada aqui na Terra, elas poderão ser as almas do futuro, né? Que são o quê? Voltadas ao amor, voltadas à sabedoria, voltadas à paz. Então, nenhuma das ovelhas, ou seja, até aquele criminoso mais cruel que a gente vê umas coisas por aí, né? Que passa na televisão, essas cenas que a gente está vendo aí, né, no Afeganistão e tal, as pessoas ficam, então, vibrando ódio ainda mais, né? Tem que morrer mesmo no inferno. Não, todos eles serão salvos. A gente tem que fazer muitas vibrações, tanto para quem está aplicando o sofrimento, como para quem está recebendo o sofrimento. O Dr. Bezerra tem uma oração lindíssima, que ele fala, através do Divaldo, né? Que naquele momento ele não iria fazer uma oração para as pessoas que sofrem, porque a gente sempre fala, né? As próprias vibrações, né? Vamos vibrar para quem está sofrendo, não. Ele iria fazer uma vibração e uma oração para as pessoas que fazem sofrer, que eles também estão cavando a sua própria infelicidade. Então, a pessoa que faz sofrer, talvez não, com certeza, ela irá ter que resgatar tudo isso. Não só resgatar, como também reparar. Porque você pode ter cometido um ato cruel. Você se arrepende, você pede perdão, você é perdoado, se abraçam, está tudo muito bem. Mas e a reparação? Quem vai fazer, né? Então, a pessoa tem que fazer a reparação, tem que consertar o que está errado. Não adianta só se arrepender e ficar por isso mesmo. Então, houve o perdão? Sim, ele me perdoou, eu perdoei, a gente se abraça, somos amigos? Somos. E daí? Consertou o quê? Tem que devolver o que você tirou, tem que restituir. Se você tirou a vida, você tem que restituir a vida. Geralmente, aquele que nós tiramos a vida, nós temos a obrigação moral de dar a vida novamente. Então, geralmente são os nossos familiares, nossos filhos, né? Então, é bem... Deus não trabalha com base no castigo, né? Então, você fez, você vai pagar, não. Então, você tirou a vida de alguém, você vai perder a sua vida também. Se você deu uma facada em alguém, você vai receber uma facada também. Não é assim que Deus faz. Ele faz a reparação entre as pessoas pelo amor. Então, se eu tirei a vida de uma pessoa, eu vou voltar com essa pessoa, devolvendo a vida a ela, criando com amor, restituindo tudo que eu roubei, né? Educando, e é isso mesmo, né? Você repara, devolvendo as heranças que nós roubamos em outras encarnações, tentar aquele filho que você dá estudo, cuida da saúde, faz ele progredir.
paga a faculdade e ainda dá o apartamento para ele casar-se e ser feliz, e ainda dá um carro e etc. É brincadeira, né? A gente não é obrigado a fazer isso, mas geralmente a gente tem que restituir o que nós tiramos de outras pessoas, né? E o purgatório, então, o famoso purgatório, porque se você não vai para o céu, porque você é uma pessoa cruel, mas também você não fez um crime hediondo e existe um Deus misericordioso, onde que a gente vai ficar? Se não vai nem para o A e nem para o B? O famoso purgatório, que a gente conhece como sendo o nosso velho e conhecido umbral, né? Onde já estagiamos muitas vezes e por onde passaremos também. Então, o purgatório na Igreja Católica, principalmente, veio esse conceito porque nós precisaria se justificar, né? E é uma verdade, né? A bondade e a justiça de Deus para aquelas pessoas que cometeram atos não tão mortais, vamos dizer assim, eram pecados não tão mortais, chamados pecados veniais, né? Da Igreja Católica. Ou seja, não pode nem ir para o céu porque não está totalmente purificado, mas também não tem motivo para ir para o inferno, porque também não é uma pessoa extremamente cruel. Sem a história do purgatório, permaneceríamos nas duas alternativas que a gente comentou aqui. Ou a felicidade nos céus, ou o sofrimento eterno no inferno. Ora, se nós conhecemos um Deus de bondade e de justiça, ele não vai deixar as coisas estacionadas nessas três opções, essas três portinhas. Ou vai para cá, para a esquerda, para o meio ou para a direita. Então, ou é céu, ou é purgatório, ou é inferno. Ou vice-versa também, né? Então, o purgatório é a alternativa que teríamos para resgatar também e purificar as faltas cometidas. Também não é um local geograficamente situado, não é nem em cima nem embaixo, onde é o mundo espiritual. Ele é um mundo, acabei nem respondendo, né? É um mundo paralelo ao nosso mundo. Então, não fica em cima, não fica embaixo. A gente olha para cima por conceitos antigos que nós temos e por hábito, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos. A gente já olha para cima, tal, porque acha que o plano espiritual superior está em cima. Não. Não existe locais estruturados ou demarcados. Tanto o céu, ou lugar feliz, como o inferno, ou lugar infeliz, como o purgatório, um lugar não tão infeliz, são estados mentais que os espíritos têm, ainda imperfeitos. E eles estão constantemente sendo testados e sendo convocados ao aperfeiçoamento, porque é uma das leis de Deus também, a lei do progresso e da evolução. Então, se nós estamos buscando um aperfeiçoamento moral e intelectual, nós teremos que estar em algum lugar aí onde a gente vai e volta toda hora, que é o estado de erraticidade do espírito, né? Então, quando a gente fala assim que o espírito está na erraticidade, não é que ele está errando, andando, né? Errando no sentido de andar. Está fora da reencarnação, fora do corpo físico. Então, está num lugar espiritual, no mundo espiritual. E esses lugares no mundo espiritual, onde são? São lugares onde você pode estar feliz, né? Você já atingiu um patamar mais ou menos evoluído. Você pode estar totalmente infeliz porque você fez poucas e boas na vida, então está lá. E pode estar num lugar onde você resgata, mas também está aprendendo. Muitos espíritos, eles até voltam depois para o umbral, mas como trabalhadores. No livro Ação e Reação, do André Luiz, tem um exemplo disso, né? O espírito era tão cruel ali no umbral, né? Delimitou lá o território dele, ele mandava e desmandava, fez um monte de coisa cruel para as pessoas, até que um dia o estado de evolução dele chegou, né? A conscientização, ele foi se modificando, foi lentamente, ainda permanecia lá no umbral, mas foi mostrando sinais de refazimento espiritual. O que aconteceu? Ele foi resgatado pela Mansão da Paz, que é o local lá onde os espíritos que estavam aptos a serem socorridos iam, né? Ele foi resgatado pela Mansão Paz
e permaneceu em tratamento e sendo cuidado. E aí ele, depois que ele se recuperou tudo direitinho, estou tentando lembrar o nome dele. Druso. Não, o Druso é o mentor, né? Mas o espírito grosseirão lá, que tinha os cachorros. Esse eu não estou lembrando também. Eu também não estou. É Ório, parece que ele se chamava, uma coisa assim. Ele era o André Luiz descreve ele como sendo um grandalhão, devia ser um desses bem saradão, né? Aí ele pediu para ir para lá, para voltar lá para o Umbral, mas como trabalhador. E como ele ficava bem no nível, no limite entre a Mansão Paz e o Umbralzão mesmo, ali propriamente dito, ele mentalizou lá, construiu lá um posto, onde aquelas primeiras pessoas, o primeiro socorro, né, recém-saído do Umbral, você pelo menos passavam nesse local aí, para não chegar totalmente desestruturado na Mansão Paz, né? Então, seria pelo menos um chuveiro, né, na entrada ali, né, onde você era limpo, né, cuidavam, tal, e as pessoas às vezes ainda estavam muito agressivas ou então muito enlouquecidas, não tão agressivas, mas tão desestruturadas, que elas precisavam ficar presas. Primeiro, para os outros que estavam lá fora não virem buscar, né, como vingança, e para ela não fugir em debandada, porque estava completamente enlouquecida, né? Então, o que que ele fez? Ele fez tipo uns quartinhos com cela, onde ficavam essas pessoas ali, para os que estavam de fora, né, os inimigos, não virem resgatar e para eles não fugirem também, porque eles tinham medo, tal, estavam sofrendo muito. E ele, esse grandalhão, ficava protegia esse postinho que ele tinha ali com uns cães. Eram uns cães bem bravos mesmo, né? Grandalhão, bem dessa raça bem tipo Rottweiler, né? Bem agressivos mesmo. Então, quando o André chega com o Druso, né, nesse postinho, os cachorros, né, mostram os dentes para eles, né? E esse grandalhão vem e faz o cachorro ficar quieto. E aí convida o André para entrar, né, na salinha que ele tinha lá, na antessala ali, e eles se sentam, deve ser um local que tinha uns móveis rústicos, mas tinha, e os cães se deitam no chão, ficavam todos quietinhos, obedecendo o grandalhão lá, que eu esqueci o nome. Eu achei muito interessante isso, porque é bem no umbral mesmo isso, né? Para não chegar em estado lastimado na Mansão Paz, eles passavam nesse local. E esse rapaz, que tinha os cachorros, que tomavam conta ali das celas que tinham ali, ele estava no umbral causando, né, lá no umbral. Ele foi recolhido, se regenerou, tal, pediu para voltar para trabalhar ali. Então, o purgatório é um lugar de expiação, um lugar de sofrimento, mas porque as pessoas que estão lá traz esse estado mental. E na questão, esse LE aí é livro dos espíritos, na questão 1014, no subitem A, o Kardec fala que o purgatório, vida de provas e expiações, com a consciência de um futuro melhor. Então, o purgatório, você tem as provas e expiações, e tem uma esperança, vamos dizer assim, de um futuro melhor. O inferno, vida de provas extremamente penosas, e você tem a incerteza de melhor, ou seja, você acha que você nunca mais vai sair de lá. E mesmo assim, gente, nas trevas mesmo, onde habitam aqueles espíritos, tem muito inferiores, muito do mal mesmo, né? Os espíritos acham que estão no inferno mesmo, e eles acham que nunca mais vão sair de lá. Tanto é que em muitas manifestações eles falam mesmo, eu estou no inferno e eu sei que eu não vou mais sair daqui, ou qualquer coisa assim, né? E eles acham que não vão mais sair mesmo, né? Porque acham que o fim que eles nunca mais terão o fim das penas dele, né? Mas Deus jamais trataria um filho dele desse jeito, né? Lembrando sempre que nós somos a imagem e semelhança de Deus, no sentido da possibilidade da melhoria sempre, né? E o céu, então, né? Maravilha, né? O céu é o espaço universal. São
os planetas, as estrelas, todas as constelações, as vias lácteas e todos os mundos superiores em que os espíritos usufruem de todas as suas faculdades, sem atribulações da vida material e sem as angústias da interioridade. Livro dos Espíritos, questão 1016. Então, a nossa doutrina espírita rompeu com o conceito de penas eternas, de sofrimentos inenarráveis, fogo que queima, que não se apaga nunca. E o céu também não é um lugar onde você fica lá tocando harpa sem fazer nada, porque eu detestaria ficar num lugar onde não poderia fazer nada, né? Então, não é um aglomerado ali de espíritos que já atingiram um certo grau de evolução, que ficam à toa sem fazer nada, né? A gente vê nos filmes o conceito de céu. Na própria novela que passou lá na viagem, né? O dia inteiro, aquelas pessoas correndo ali, eu falei, gente, que vida besta é essa, né? O céu não é um lugar assim, né? É um lugar de tarefa, né? Porque o trabalho, nós já estudamos isso, né? No comecinho do ano. O trabalho é uma necessidade do espírito. Então, você não se satisfaz se você ficar na ociosidade e na contemplação. Ou seja, o que é ficar contemplação? Ficar só orando, sem se relacionar com o mundo e tal. E a gente continua com a consciência que nós temos aqui como vida encarnada. A gente tem os nossos afetos, tem as nossas coisas. Então, a gente vai querer saber, porque a vida lá no plano espiritual é a continuação dessa vida. Você terá a vida que você viveu aqui. Se foi uma vida boa, né, voltada ao bem, ótimo, você vai ter também a mesma condição ali, né? E o paraíso perdido, então, que a gente ouve falar, né? Que desde que a Eva comeu a bendita maçã, né? Será que foi mesmo isso que aconteceu, né? A história do paraíso perdido, a gente estava num lugar e aí foi feita lá umas desobediências, né? Que o Deus havia dito, né? Você pode comer todos os frutos das árvores, todas aqui do Éden, né? Do paraíso, menos aquela que era uma árvore que continha a ciência, ou seja, o conhecimento do bem e do mal. Olha que simbologia, né? E as pessoas levam bem isso ao pé da letra mesmo, né? Se você experimentar um fruto dessa árvore, você não é digno mais de ficar no paraíso. Então, a serpente, isso é um mito, né? A serpente induziu a mulher, que tinha que ser a mulher, que era considerado um espírito abaixo do homem, né? Hoje nós sabemos que não existe isso. Comeu o fruto, teve a ciência do bem e do mal, desobedeceu a Deus, foram expulsos do paraíso. A gente sabe que nada disso é ao pé da letra, como contam essas histórias, né? E então, essas revelações que a gente vai aprendendo são comparações, são metáforas para explicar os mundos superiores e os mundos inferiores. Toda vez que um planeta adquire uma condição de evolução melhor, mais próxima de um progresso acentuado, aqueles espíritos que estão ali atrapalhando a evolução do planeta são gentilmente convidados a se retirarem, né? Para um local compatível com o seu padrão vibratório. Ou seja, o paraíso perdido nada mais é do que essa expulsão que os espíritos, nós, né, tivemos desse lugar de felicidade e fomos atraídos aqui para um planeta inferior, um planeta de prova, primeiro primitivo, depois de provas e expiações, e agora nós estamos lutando muito para transformar esse planeta, né, num planeta de regeneração. Tá difícil, viu? Muitas pessoas não ficarão aqui, porque elas estão atrapalhando a evolução do planeta, então terão que ir para outro lugar. Então, o paraíso perdido nada mais é do que esse estágio que nós temos que desenvolver, essa oportunidade que a gente tem que fazer para tentar espiar alguma coisa, ou nesse mundo que nós ficamos, ou se nós formos aprovados, permanecer na Terra.
Então, a gente costuma dizer, quem vai ficar na Terra? Como que vai ser a separação do ruim ou do, não, do bom, do joio, do trigo, que Jesus falava tanto? Virar um anjo com uma espada, você para cá, você para cá, você pecou, você não pecou. Não, não é nada disso, né, gente? É uma questão de sintonia vibratória. Então, o Divaldo fala que aquele que se sintonizar na onda mental do Cristo fica, porque a onda mental do Cristo está aqui na Terra pairando, exigindo que as pessoas que fiquem aqui, que estejam em condições de ficar aqui, pensem como ele. O que é a onda mental do Cristo? É a mesma sintonia de pensamento com o Cristo. Então, e o que é estar em sintonia com Cristo? É o que nós estamos fazendo, né? É aquele que sabe o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Ele resumiu em 2 grandes principais mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquela pessoa que judia da outra, que mata, ou que prejudica, que puxa o tapete, que trai, bom, enfim, que comete tudo, que está amando a Deus acima de tudo? Não, porque não cumpre os 10 mandamentos. Né? Ou então as leis morais aí que a gente aprendeu aí no primeiro semestre, né? Aquelas 10 leis morais, desde a adoração, sociedade, liberdade e tal. Então, essas pessoas não estão cumprindo esses 10 mandamentos. Estão matando, estão roubando, estão cometendo atos de violência, enfim, não cumprem os 10 mandamentos. Então, não está amando a Deus. Já não tem a primeira condição para ficar. E a segunda, amar ao próximo. Aí a gente entra na parábola do bom samaritano, né? Quem é o meu próximo e como é amar esse próximo, né? Ou então naquela passagem de Mateus, né? Estive preso, me visitaste, estive fome, me deste de comer, que todos nós conhecemos. Então, estar na onda mental do Cristo, para ficar na Terra, vai ter que fazer essas coisas, né? Tem que, pelo menos essas coisas, pelo menos, é o principal, né? Amar a Deus acima de tudo, ou seja, cumprir os mandamentos, estar afinado com Deus, dentro do equilíbrio das suas leis, e ao próximo como a si mesmo. Então, fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Então, se eu não quero que ninguém me bata, ninguém me mate, eu também não vou fazer isso, né? Se eu não quero ser traído, também não vou trair. E por aí afora, né, gente? Então, essa história do paraíso perdido, os espíritos superiores nos trazem novas revelações, né? Foi o que foi feito, né, na Bíblia antiga, no Antigo Testamento. E eles apresentam 2 aspectos, né? O primeiro é o aspecto divino, propriamente dito, imaterial e eterno, e depois o aspecto humano, que nós fazemos as interpretações de acordo com o nível de conhecimento que a humanidade apresenta. O caso de Adão e Eva, então, embora ela continha uma verdade, que eles foram realmente expulsos aquela parte da humanidade que foi expulso de um outro planeta e veio cair aqui na Terra, que era um mundo compatível. Teve uma interpretação meio que errada, né, com base na simbologia, mas era o que as pessoas daquela época conseguiam fazer, né? Que a Bíblia nada mais é, gente, lógico que tem todo o aspecto da inspiração divina, tudo isso, mas ela é a história do povo hebreu. Então ele começou, e essas pessoas que vieram desse paraíso perdido, elas traziam no seu inconsciente todas essas experiências. Então, provavelmente aqueles que estavam escrevendo aquelas coisas eram esses expulsos, né, do paraíso. Então eles sabiam. Todos aqueles sacerdotes, conhecedores de técnicas que a gente falava, né, de feitiçaria, de bruxaria e tal, que estavam no Antigo Egito, era esse povo que veio, né, da constelação do Cocheiro, de Capela, né, do planeta inferior, que havia atingido um grau de evolução maior, bem próximo da Terra. E vai acontecer a mesma coisa com a Terra. Essas pessoas que não estão se adaptando aqui à nova condição do planeta, terão que ir para um outro lugar. Então, a verdade, quando o mundo chega ao término da sua evolução, irá desaparecer para dar lugar a outros. Os habitantes que progrediram ascendem, ou seja, sobem a mundos superiores, e os que se atrasam irão para mundos novos menos adiantados.
mas também nós aprendemos que nenhuma ovelha do Pai se perderá. Então, seja aqui, seja um planeta mais atrasado, todos estaremos sempre em evolução. Todos nós iremos cumprir as nossas missões, muitas vezes penosas, tristes, de doença, de sofrimentos, mas também nós trabalharemos para aqueles que estão mais atrasados, né? Então, hoje nós conhecemos a energia atômica, toda a tecnologia, tal. A gente vai levar tudo isso, a gente não, porque nós vamos ficar aqui na Terra, né? Nós vamos levar tudo isso para as pessoas que estão mais atrasadas. Então, vão ser as grandes descobertas. Alguém imagina aqui viver num mundo atrasado sem metrô, sem... eu penso logo na água quente, né? No chuveiro. Não dá para viver, né? Desse jeito, né? Então, vamos tratar de nos melhorarmos para ficarmos por aqui mesmo, né? Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso. Então, na questão 1019, que é a questão que encerra o Livro dos Espíritos, eles falam exatamente isso, né? Onde nós ficarmos, nós continuaremos progredindo sempre. Daí essa história, esse mito do Adão e Eva, que originou toda essa história do mal, do pecado original, que a gente já nasce com o pecado original, era uma coisa que eu tinha, a gente aprendia no catecismo, eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos. Eu falava, gente, mas não é justo eu trazer, olha, na minha concepção, hein, de justiça, eu falei, como que eu vou trazer um pecado original se não fui eu que fiz esse pecado? Eu não quero esse pecado. Que a gente acreditava que sofria aqui na Terra porque nós não éramos dignos do céu e de nada disso, porque a gente havia trazido o pecado original que havia sido cometido pelo Adão e Eva. Eu falei, mas o que eu tenho com isso, né? Não fui eu que fiz o pecado, não fui eu que comi a maçã. Mas aí eu perguntava para a freira lá na hora do catecismo, ela mandava a gente rezar, fazer qualquer outra coisa, né? Então, para a doutrina dos espíritos, o mal, ele se origina não porque o homem trouxe o mal, ou porque Deus criou o mal. Deus não criou o mal. O homem é que desobedeceu às leis divinas pelo seu livre-arbítrio. Foi o que o mito do Adão e Eva trata exatamente isso. A maldade que eles conheceram ali, quando comeram o fruto da árvore que continha a consciência, tanto é que eles se olharam e se viram que estavam nus. Não foi assim que está lá na história? Olha que mito isso, né? Que história, né? Psicologicamente bem formada, né? O exercício de arbítrio de uma forma errada, eles comeram o fruto, ou seja, passaram a praticar as desobediências das leis de Deus. Literalmente eles desobedeceram a Deus, porque Deus tinha falado para eles, não é para comer essa árvore. Eles foram lá e comeram. Aí aquele anjo com a espada, tal, que expulsa do paraíso. Então, esses conceitos todos, como céu, inferno, purgatório, tiveram a sua utilidade, né? Para aquelas almas dos planetas, do planeta primitivo, que era a Terra, que foram em evolução, desde a época dos hebreus, passando pela Idade Média. Hoje, já ninguém aceita mais isso, né? Ainda tem pessoas que acreditam, né, gente? Tem a história do criacionismo. Muitas pessoas ainda não acreditam nisso, né? Mas já não satisfaz mais, né? Para quem analisam as coisas com a luz da razão. A doutrina espírita, então, nos traz o conceito maravilhoso do progresso dos ensinamentos divinos e retira o véu, ou seja, abre a consciência da pessoa pela maturidade, pelo conhecimento, pela aplicação de tudo aquilo que ela estuda e aprende. O véu que descerra a verdade sobre as vidas sucessivas. Então, a primeira fase do Espiritismo trouxe realmente esses conceitos, né? Para a gente começar a aprender sobre a vida espiritual, sobre o que foi para lá para trás, o que está sendo e o que virá. Então, essa questão 1019, ela encerra o Livro dos Espíritos trazendo exatamente esses conceitos. Eu achei assim, muito bonito da parte dos espíritos terem colocado como final, ou seja, uma coisa que não vai acabar nunca, o progresso nosso será sempre cada dia mais, né? Até nós atingirmos uma perfectibilidade de acordo com o nosso esforço individual.
Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, vamos para... Deixa eu ver o horário aqui. Vamos para a parte do Evangelho, né? Até então, nós estudamos a parte do Livro dos Espíritos. As questões sobre a ressurreição da carne, sobre o conceito de paraíso, purgatório, inferno. Agora a gente vai para o Evangelho, que sempre é feito uma parte técnica, vamos dizer assim, né? E uma moral. Então, é um ensinamento e a parte agora do Evangelho para a gente aplicar tudo isso que nós estudamos aí na parte filosófica do Livro dos Espíritos com a doutrina, com os ensinamentos de Jesus e aplicarmos na nossa vida diária. Então, o ensinamento de Jesus, que trata sobre esses locais de sofrimento, de alegrias, é a parábola do festim das bodas, que está em Mateus, esse MT aí embaixo é Mateus, no capítulo 22, versículos de 2 a 3. E Jesus começa, então, falando que o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham convidados, mas estes não quiseram vir. Então, Jesus fala aí, a parábola, eu fiz esse resuminho aí para a gente se lembrar, porque vocês já ouviram isso aí, falar sobre isso também. Os filhos que foram chamados não quiseram ir. E o que eles fizeram? Quando o rei ordenou que seus servos fossem chamar os convidados para participar do banquete nupcial, uma festa de casamento, né? Os convidados não quiseram, alegando diversas razões de ordem moral. Olha a gente aí, né? Jesus chamando, Deus chamando, e a gente alegando que tinha que enterrar os mortos, ou então que tinha que trabalhar, que tinha que cuidar dos filhos. Outros, além de se recusarem a comparecer, agarraram esses servos do rei que foram lá convidá-los, ultrajando-os e matando-os. E o rei, então, se encheu de cólera, ordenou que os seus exércitos exterminassem os assassinos e queimassem as cidades. A seguir, dirigiu-se a outros servos, ordenando que fossem às esquinas, chamando para as bodas todos aqueles que encontrassem, bons e maus, ricos e pobres, sãos e aleijados, e, finalmente, o salão ficou repleto de convidados. Já que eles não quiseram vir, né? Eles mataram os emissários do rei. O rei, então, se enfureceu, queimou a cidade e chamou todo tipo de pessoa para essa festa. Em seguida, quando o rei entra no salão, para ver a mesa posta, a festa toda, né? Ele se deparou com um homem que não tinha túnica nupcial, porque assim, quando naquela época, né, as festas de casamento duravam vários dias e era muita comida que tinha, assim como a gente se arruma para ir num casamento hoje, né? Lá se usava botar uma túnica branquinha, né, própria das festas mesmo de casamento. Ele viu que a pessoa não estava com a túnica de nupcial e disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem se calou e então disse o rei aos servos: atai as suas mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, porquanto muitos serão chamados e poucos os escolhidos. E o resto dessa parábola, desse versículo 2 a 3 aí, está em todos os versículos, de 1 a 14, que conta essa história direitinho. Então, à primeira vista, a gente fala assim, puxa, que rei maluco esse, né? Ninguém quis ir na festa. Ele, então, chamou todo mundo, rico, pobre, doente, os que estavam saudáveis. E aí, as pessoas foram como estavam mesmo, né? E aí veio um que não tinha túnica nupcial e ainda manda prender e amarrar. Então, a gente acha estranho, porque como assim, né? Um rei que se encoleriza, manda matar todo mundo, ordena que os exércitos exterminassem os assassinos,
queima a cidade e ainda depois dirige-se a outros servos, chama ricos e pobres, e aí, como o homem que estava ali ficou calado, mandou amarrar as mãos e os pés e lançou nas trevas exteriores, fora daquele salão de festas, né, onde havia choro e ranger de dentes. Então, Jesus, né, nessa passagem toda, de Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é ventura e alegria, uma grande festa de casamento. As festas eram religiosas, né, muito, mas festas mesmo assim, familiares, onde as pessoas viviam, comiam e tal, eram as festas de casamento. Por isso que ele dá o exemplo das bodas, né? Os hebreus, sendo um povo monoteísta, ou seja, acreditavam na existência de um só Deus, já deveriam ter atingido a maturidade espiritual suficiente para assimilar a nova revelação que Jesus viera trazer. Eles já tinham condição, mas foram extremamente rebeldes, né? Desde a época de Moisés, ou seja, os primeiros emissários do rei, o rei aí no caso é Deus. Quem foi? Foi Moisés com todo o seu decálogo, com toda a sua primeira revelação, com todos os seus ensinamentos. Havia a lei divina, que é os 10 mandamentos, e havia também as leis humanas, que eram feitas por Moisés para manter o povo ali enquadrado, né? E o objetivo, então, das leis de Deus era fazer o povo progredir moralmente, ou seja, não aquele povo extremamente materializado, só interessado nos instintos, nos prazeres mundanos, na vida material. Então, por isso que veio o decálogo, né? Que os primeiros mandamentos tratam da nossa relação com Deus, e do quarto em diante, o nosso relacionamento com o próximo, com as pessoas, né? Que vão desde a família, né? Os pais, até o casamento e a parte moral mesmo de não mentir, não roubar e etc. Então, a finalidade do decálogo foi exatamente isso, o primeiro convite do rei, que no caso era Deus, que enviou Moisés com o decálogo e todas aquelas leis para botar um pouco de ordem, né, naquela tremenda bagunça que era, né, a travessia do deserto, aquela coisa toda, né. O chamado não foi atendido, porque os profetas e os missionários, todos foram mortos, né, gente? Todos foram ignorados. O convite foi feito novamente para todos os povos, inclusive os pagãos e os idólatras. Mas o banquete espiritual que Jesus apresentava, onde se achavam os falsos profetas interesseiros, eles também se voltaram contra Jesus, contra as leis de Deus, e deturparam todos os ensinamentos de Jesus, os próprios escribas e os próprios sacerdotes. Por que eles deturparam aqueles ensinamentos e ainda combateram Jesus cruelmente? Porque eles não queriam que o povo progredisse, nem moralmente, muito menos materialmente. Havia o domínio de Roma também ali, né? Havia também o interesse dos sacerdotes em manipular o povo. Fizeram exatamente como na parábola do festim das bodas. Também deturparam os ensinamentos e não aceitaram Jesus. E deu no que deu, que a gente conhece aí a crucificação e tantos outros aspectos da vinda de Jesus aqui para a Terra. E qual é a moral, então, dessa grande parábola maravilhosa do festim das bodas? Que não basta ser seguidor de uma determinada crença, seja espírita, seja evangélica, seja o que for. Umbanda, o que for. Não basta você fazer isso. O que você tem que fazer é estar revestido da pureza de alma. A pureza de alma aí simboliza a pureza do coração e das pessoas, exercitando, então, o amor e a caridade. Então, não adianta você participar de uma crença religiosa para fazer jus ao reino dos céus.
e participar do banquete celestial da festa de bodas. Não basta dizer-se cristão, é preciso estar vestido com a túnica nupcial, ou seja, ter a pureza no coração e cumprir os preceitos das leis de Deus, exercitando o amor e a caridade. Alguma consideração? Olha aí o nosso modelo e guia, que nos levará no caminho correto, para que nós não fiquemos à margem desse caminho, presos nas zonas inferiores, nas zonas de sofrimento. Ou seja, se nós adotarmos os 2 mandamentos, de amar a Deus e ao próximo, nós estaríamos participando do grande festim das bodas, com a túnica nupcial correta, branquinha, bonitinha, sem pecados, né? Sem falhas, e usufruindo da festa ou do banquete espiritual. É isso. Quem quiser complementar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Deixa eu tirar aqui para a gente conversar sobre isso. Tudo bem sobre a aula de hoje? Nenhuma questão, querido? Temos um tempinho aí para nos atualizarmos. Nenhuma questão? Assim, uma coisa que eu fui católica, né? Quer dizer, minha família, né? Católica, praticante, eu fui catecista e tudo mais. E a questão do Adão e Eva, né? Que você falou aí, que sempre me deixou também assim meio encucada, né? Com o pecado, né? Que a gente carregava essa coisa desse pecado original. E eu também me questionava, e questionava também, que cheguei a questionar um padre, né? Cheguei a questionar um padre e acabei até saindo, né? Deixando de ser catequista por conta disso, que eu não concordava, né? E acabei Mas, Sara, deixando. é verdade mesmo, a gente fala assim, puxa vida, né? A gente era criança, né? Tudo bem, Sim, tudo está errado da religião católica? Não. não. Não, tem a própria Bíblia, os conhecimentos de Jesus, está tudo direitinho aí. E era uma coisa adaptada à época, né, gente? Hoje, o nosso progresso espiritual aconteceu, não tão intenso, mas aconteceu. Então, a gente já não aceita mais essas coisas. O nosso raciocínio lógico, o nosso bom senso, não admite a existência de um capeta lá cutucando com o garfo, assando no churrasco ali e tal. E como a gente passou a estudar a doutrina espírita, nós vamos entendendo a justiça de Deus, que não determina uma pena fixa para cada um, né? Assim como nós acolhemos os filhos quando os filhos erram, né? Nenhum pai, se o filho errar, ele... Antigamente tinha muito disso, expulsava de casa, né? Hoje não, né? Jesus tem a parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo é exatamente isso, Sara e amigos, né? O filho pródigo saiu, foi gastar o dinheiro do pai, aquela coisa toda, voltou, foi acolhido, que o pai aí é Deus, né? Foi acolhido por Deus. E o grande problema da parábola do filho pródigo é o segundo filho, não é o primeiro. O segundo se insurgiu contra a bondade do pai. Mais ou menos aí, igual o Festim das Bodas. Não que o segundo filho fosse cruel. Não, ele era amoroso, tudo, mas ele questionou o pai. A autoridade e a bondade do pai. Poxa, pai, eu estou com você, participo aqui, trabalho. Você nunca me deu um cabrito, e agora esse aí, né? Esse aí, se diz seu filho, esbanjou toda a sua riqueza, se perdeu no mundo. Você vem dar uma festa? Mas aí o pai fala, né? Mas, meu querido, a gente se combina tão bem, tudo que é meu é seu, tal. Eu estou fazendo essa festa, não porque eu estou premiando o seu filho, mas porque eu estou extremamente feliz porque ele estava perdido e voltou. Então, eu falo assim, nossa, como Jesus era sábio, né? Olha essa parábola do festim das bodas aí, retratando toda a história do pensamento humano,
toda a história das revelações que vieram, a história das religiões, as revelações. Então, a parábola do vestido das bodas é a nossa história. Então, não basta você dizer que é espírita ou que é cristão, que você está com a sua túnica garantida. Não, tem que ir lá e lavar a túnica mesmo, passar, deixar direitinho, passar o amaciante nessa deixar ela bem bonitinha, bem cheirosa, né? Bem limpinha, ou seja, cuidar da sua reforma íntima, né? A túnica aí é a nossa reforma íntima, né, gente? É a nossa, é substituir velhos conceitos, conceitos errados, e assim, fazer o serviço para nós mesmos, não para os outros. Não é você não vai lavar a túnica do outro, você cuida da sua túnica e olhe lá, né? Deixa o outro com a túnica errada, com a túnica manchada, não vai tirar a fé do outro ou criticar outra religião, não. Nós atingimos um estado de maturidade mais racional, vamos dizer assim, então a gente já entendeu algumas verdades. Então é o que eu falo, abençoada doutrina espírita, né, que nos propicia tantos esclarecimentos, tantos conceitos, reescreve tudo aquilo que a gente tinha dúvidas. Olha o conceito da reencarnação. Então a gente não, muitas pessoas falam assim, ai, como que eu justifico para aquele evangélico que vem falar? Não precisa justificar nada. Né? Não precisa falar nada. Se ele quiser realmente lá te encostar na parede e falar, eu quero que você me prove a reencarnação, aí você fala, eu quero que você prove a não reencarnação. Então, de novo o ensinamento de Jesus. Não põe a luz embaixo da mesa, né? Põe a luz em cima do velador, ou seja, em cima do móvel mais alto que você tiver, da candeia ali em cima, para iluminar a sala toda. Mas o que é isso? É deixar sair a nossa luz do conhecimento, igual a Sara exemplificou aí. O nosso conhecimento tem que ser passado, sim, mas não é nos metendo na vida dos outros, tentando doutrinar outras pessoas. É o nosso exemplo, o nosso modo de ser, a nossa consciência mesmo. Então, é o nosso dia a dia. Então, é pelo exemplo que a gente justifica as coisas que nós... E nós mesmos, né? Pelos nossos atos é que nós justificamos tudo isso que nós aprendemos aí. Nós estamos aí no Básico 2, já há 2 anos praticamente, né? Então, vai servir o que para isso? Para a gente aplicar no nosso dia a dia. Alguém mais quer falar alguma coisa? É fácil, gente. É fácil lavar a nossa túnica? Acho que a questão não é fácil, mas acho que o importante é isso que vocês colocaram, né? Nós somos os donos, né, do nosso próprio destino, e que você pode, através do conhecimento, do entendimento, ganhando consciência, através das experiências e vivências, você vai mudando esse padrão, né? Então, você vai ganhando mais consciência e você pode buscar o céu ou o inferno, né? Como você disse, você vai mudando essa frequência, né? Nós podemos fazer isso, está nas nossas mãos, né? E eu acho que isso que é legal, né? Você... O problema não é você conseguir fazer tudo, lavar a túnica de uma vez, vai tirando uma aqui, outra manchinha. O importante disso tudo é o esforço, gente. O Kardec fala no capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, características do homem de bem. Caracteres do homem de bem. Não é aquele que não faz mais nada de errado, mas reconhece o bom. Exato. Bem pelo esforço que ele faz. Exato. Você tem a oportunidade de mudar a qualquer momento. Tanto de ir para, vamos brincar, né? De ir para cima ou de ir para baixo, né? Então, como diz, né? Você vai estar onde seu pensamento quiser. Então, eu posso construir coisas boas se eu me propuser a isso, e aí você tem a ajuda dos mentores, como foi lido, né? Aí nas lições aí antes da sua aula, né? Então, nós vamos tendo todo esse aparato e esse amparo, né? Nesse texto aí da Religião dos Espíritos, que foi lido, isso, os mensageiros divinos estão sempre a nos ajudar. Exatamente.
Sempre prontos, desde que nós abramos as portas da nossa mente. Que você sinalize que você está disposto a receber essa luz, né? Esse Digamos ajuda, né? assim. Para fazer boas escolhas, a gente tem que estar sintonizado no bem. Para fazer más escolhas, a gente tem que estar sintonizado no mal. Então, vamos estar sempre ligados pela oração com Deus e com os benfeitores para que a gente não faça escolhas erradas. Porque para você virar a chave aí e ir para um lugar mais inferior, não precisa muito, gente. É uma linha muito tênue. Já estamos lá. Já estamos com o pé ali, né? Porque o chamamento da inferioridade aqui na Terra é muito grande ainda. É mais forte, A atmosfera psíquica da Terra, ela é carregada de influência negativa. Sim. Olha o mundo que o nosso mundo é maravilhoso, não é? De belezas naturais, o progresso que a gente tem, o estudo das doenças, da tecnologia, da agricultura. Gente, é tudo maravilhoso, mas aí tem esse lado aí que estão fazendo aí, olha que loucura, né? Usar coisas maravilhosas que nós temos para o mal, né? A tecnologia usada para o mal. Então, se gastam uma infinidade de dinheiro para consertar uma coisa que alguém foi lá e, por falta do que fazer, está atrapalhando o bom andamento do serviço. Está atrapalhando. Então, você gasta um dinheirão para consertar o que o cara fez com todo o conhecimento intelectual que ele tinha, um hacker, né, de tecnologia, disso, aquilo. O que ele faz? Usa para o mal. Olha o pessoal aí, gente, fazendo essas loucuras. Não sei se vocês acompanham o noticiário aí, a gente não deve nem olhar muito essas coisas, mas aquelas mulheres amarradas ali no Afeganistão, as missionárias, vocês viram? É até triste a gente falar isso numa aula com um nível espiritual tão bom, amarrada em sacos plásticos em praça pública para morrer e afogar. Gente, sem querer julgar, é mundo bárbaro isso. Bárbaro no sentido real mesmo, né? Não da gíria. É uma barbaridade isso aí. As missionárias ali, porque estavam pregando qualquer coisa lá que eles acham que não é da religião deles, põe as pessoas para morrer afogadas dentro do saco plástico, amarradas em praça pública. Que loucura é isso, gente? Está muito diferente da época do Antigo Testamento, antes do Moisés até? Acho que não, né? Que acho que nem são ações primitivas, né? Muito primitivas. Então, sem querer julgar, pelo amor de Deus, não é isso, né? Porque a gente pode nem ficar na Terra, que eu posso ir para o mundo primitivo. Mas essas pessoas têm condições de ficar na Terra, gente? Não. Tem. Não tem. São ovelhas que estarão perdidas? Não, né? Deus está lá chamando, vamos vibrar para que essas pessoas... porque isso aí também, gente, é uma escolha errada que a pessoa faz, né? Que igual a Sara estava falando ali. A Sara não, a Iris. Se a gente fizer uma escolha errada, são escolhas erradas que eles fizeram. Se sintonizaram com quem? Com as trevas, porque isso é a atuação das trevas nas pessoas mais enfraquecidas ali, para derrubar o Cristo mesmo, para derrubar o progresso da Terra, tal. São os famosos dragões lá, né? Que o Robson Pinheiro apresenta lá no livro. Então, são trevas poderosas essas, né? Então, eles envolvem essas pessoas fanáticas que estão ali fazendo essas coisas. Talvez elas estejam... Ai, me fugiu o termo. Né? Fascinadas, subjugadas e possessas mesmo, que são os 3 estágios da obsessão. Então, ali não é uma obsessão simples. Tudo bem, elas irão responder por isso, sim. Mas talvez seja também escolhas erradas. Aí se sintonizaram com as trevas. Aí, para sair agora, meus amores, é muito difícil, né? Então, vamos Florinda, realmente... Fala, desculpa. Florinda, como é que essa população não consegue evoluir? Será que eles não conseguem evoluir? Sim, que já vem... Silvia, sempre tem. A gente evolui justamente com isso. O contraste, a convivência entre bons e maus. Meu sempre Deus. Lógico, né? A gente acompanha só a parte ruim ali também, mas muita gente está
não se rebelando, mas buscando os direitos, fazendo as coisas, tal. Tá sim, é lógico, né, gente? A gente não precisa do mal para progredir. Esse é o conceito errado que a gente tem. Nós não precisamos do mal para progredir. Mas a dor, ela faz, faz o progresso, né? Talvez essas pessoas, vendo todas essas coisas, modifiquem, estão resgatando também, são várias coisas juntas, né? É resgate de vidas, reparação. Agora, Deus não precisa desse mecanismo de tortura, dessas coisas que eles fazem. Você pode reparar tudo isso abrindo uma escola, por exemplo, ensinando as pessoas, tal. Não é assim? Ué, o Jerônimo Mendonça, lembra daquele que teve uma doença que foi paralisando ele inteirinho? Ele só, depois no final nem os olhos ele mexia, e ele fazia palestra deitado porque ele não tinha condição de se movimentar mais. Então, assim, você pode até ter a dor, progresso, você pode até ter a dor. O sofrimento, ele é opcional. É verdade. A dor é diferente do sofrimento, né? A dor é diferente do sofrimento. Você tem a dor para progredir. O caso dos animais, por exemplo, né? A dor que eles passam física é uma dor evolução, mas ele não tem o sofrimento moral. O cachorrinho, por exemplo, né? Ele tem a dor física, assim, né? Não, nada justifica judiar do cachorro, nada disso. Ele tem a dor moral, mas ele tem a dor física, mas ele não tem a dor moral. Nós, como já somos donos do nosso livre-arbítrio, nós temos a dor física e a dor moral. Então, a dor física, ela é necessária, muitas vezes, e a dor moral também. Mas o sofrimento, você pode... Por que os espíritos nos mandam fazer o trabalho ao próximo quando a gente está obsidiado, com um sofrimento muito grande? Dedique-se ao trabalho, né? Vem lá na orientação. Por quê? Porque enquanto você está lá trabalhando, tal, você está passando pela dor, pelo sofrimento, pela desmantelamento da família, perda do emprego, enfim, todas as dores velhas conhecidas nossas. Mas você não está sofrendo. Exatamente. Pela dor, mas você tem o benefício da ajuda. Então, é um sofrimento, mas é um sofrimento, se é que a gente pode dizer assim, em paz. E quando você ajuda o outro, você esquece do seu sofrimento. Esquece do seu sofrimento. Aí você passa mais depressa, né? É. Vamos dizer que você tem que ficar 20 anos sofrendo uma traição do cônjuge, ou então, sei lá, uma vida infeliz, qualquer coisa assim. Se você ficar lá no meio da fogueira, lá você vai passar por aquilo, você vai ver todo desavença em família, os filhos sofrendo, ou a coisa pior ainda, você vendo o seu filho sofrer na mão de uma outra pessoa, né, de uma mulher ou de um marido, tal, aí você não pode fazer nada. Mas aí você está sofrendo, você tem talvez a reparação aí acontecendo, mas se você se dedicar a outra pessoa, a uma outra causa, você vai passar por aquilo, mas vai passar mais, sem contar a sintonia com a espiritualidade, né, gente? Exatamente. Porque aí, você doando bons sentimentos, automaticamente você absorve o melhor da espiritualidade. Isso. E ela te ajuda a passar por tudo isso de uma forma mais tranquila. Eu digo sofrer em paz, né? Quando você vê, já passou. É o sofrer em paz. Você vê tudo se desmoronando, tal. Não digo que você tenha que cantar hinos de louvor ou... Não é isso. Mas você passa por aquilo, você está vendo tudo acontecer, fala, meu Deus, dai-me força para aguentar isso, né? E a gente tem força sim, Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Então, mesmo aqueles que estão cometendo aquelas atrocidades lá no Oriente, tal, lembre-se sempre disso, nenhuma ovelha do Pai se perderá. Que Deus tenha piedade, porque o resgate vai ser muito duro. E a gente tem que ter piedade desses espíritos, porque imagine a reencarnação deles. Pois é a prece do doutor. Imagina, não é? Eles são dignos de pena. Ele começa a mensagem falando assim, hoje eu não vou rezar pelas pessoas que sofrem. Mas exatamente isso. Aí todas as pessoas que causam sofrimento, aquele que faz isso, aquele que faz aquilo, que faz a guerra,
que faz as notícias erradas, ele vai relacionando tudo, que usa o bem, que usa o dinheiro público, né? Né? Que rouba a saúde, então são pessoas que causam sofrimento. Então a gente precisa orar muito por essas pessoas. Não criticar, mas orar muito, 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 muito para as pessoas que causam sofrimento, porque haverá o choro e o ranger de dentes da parábola Festim das Bodas aí, né? Atai as mãos e os pés e joga lá nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, que muito choro espera essas Quando pessoas. você liga uma televisão, em vez de você ficar com raiva do que você está vendo, é muito mais fácil e muito melhor para todos você jogar luz. Jogar luz, é. E olha, eu vou ser mais radical, viu, Silviana? Melhor nem ligar a televisão. Pega e Não tem jeito. faz um evangelho, vive. Sabe que tem sofrimento, que tem fome, que tem miséria, que tem doença, que tem abuso, que tem isso, sabe? Mas a gente não precisa ficar vendo as pessoas relatarem o que aconteceu, nada disso. Faz um evangelho, vibra por essas pessoas. Ao invés de a gente ver, nada contra os programas, esses programaiada que tem aí de crime e tal, não sei o quê, põe ali o foninho de ouvido, vai ouvir uma palestra do Haroldo Dutra, do Divaldo, sei lá, tem tanta coisa nessa internet, gente. E vai fazendo o seu serviço doméstico, a sua caminhada na rua, a sua musculação, sei lá, o que você tiver que fazer. Tá no metrô, no ônibus, vai ouvindo as coisas e vai vibrando por essas pessoas. Gente, nós temos que nos manter saudáveis mentalmente para não cairmos, porque aquilo que a gente vê lá no Afeganistão, aquilo é sintonia pura com as trevas. Nossa. A pessoa fez a escolha errada, igual a Iris falou, fez a escolha errada. Então, ela está cavando o inferno para elas, né? O conceito de inferno. Fez a escolha errada. Então, todas as nossas ações terão consequências, né? Ação e reação, não tem jeito. As ações são livres escolhas, mas o retorno, né, a responsabilidade do que nós vamos plantar. Obrigatória, né? E a gente está livre de cair numa obsessão dessa? Não. Não, né? Basta alguém fazer uma coisa muito feia com a gente aí que a gente já manda o evangelho, fecha o evangelho, fecha tudo e vai vibrar. Se eu pego, eu mato, não sei o quê. Entendeu? A gente não está longe de fazer uma sintonia dessa aí. Não, porque a gente ainda é muito frágil, né, na nossa personalidade, no nosso nível de confiança em si mesmo e em Deus, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ainda não é o nosso... Normal, né? Não é o pão de cada dia ainda. Não é o nosso normal. A gente é recém-saído das trevas, meus amores. Recebeu a bênção da doutrina espírita, nos dando os esclarecimentos. Todos nós, há pouco tempo atrás, aí, uma encarnação atrás, aí, a gente estava onde, meus amores? Isso. Causando aí nas trevas, né? Nos umbrais da vida, né? A gente olha, né? Às vezes eu olho assim, mesmo bem, não no nosso centro, mas... A história, né? A Inquisição, as guerras santas... E um umbralzão mesmo, né? Que a gente vê aí você fica olhando aí, você dá poder dentro de um órgão espírita para uma pessoa, a pessoa já mete os pés pelas mãos, fala, olha, dirigente de trevas aí. É isso. Eu falo assim, que todas as pessoas que estão numa casa espírita eram antigos habitantes das urnas do umbral. Falanges, é isso. Tá, gente? Não é bem assim. Mas a gente é recém-saído da inferioridade na 10ª categoria ali da escala espírita. Se bobear, a gente tem um pezinho ainda na 10ª categoria lá. Questão número 100 do Livro dos Espíritos. Leiam antes de dormir. Tem um pé lá, sim. Um pezinho bem solado ali. Principalmente quando eu estou no trânsito, o cara fecha que não sei o quê. Como você disse, você fecha tudo e fala para ele. Gente, eu estava aqui na minha terraça, né, no sábado de manhã, escutei eu estava com a janela aberta da terraça, escutei uma muvuca lá embaixo, fui olhar,
O cara não fez nada no carro do outro, nada. O trânsito estava parado, não tinha nem como fazer. Ele deve ter dado uma encostadinha. Os dois saíram do carro, ofensas da mais baixo nível. Se socaram, se enrolaram no chão, no asfalto. Ninguém fez nada, todo mundo olhando, e eu, olha a polícia. De cima eu falava, né? Aí vieram realmente, tem um posto na esquina de gasolina e tinha uma viatura da Polícia Civil. Os caras deixaram o carro lá abastecer e vieram com as armas na mão, tal, aí separou a briga. Os dois, gente, duas pessoas normais. A mulher de um deles gritava tanto. Sabe quem apartou a briga, empurrou assim? A mulher. Os caras tudo no bar ali, ninguém fez nada. Ainda se bobear, torce ainda, né? Vamos lá, tal. Aí a polícia pôs cada um no seu carro, foi todo mundo embora e não aconteceu nada, porque não tinha acontecido nada. Mas o nível de estresse era tão grande que eles se rolaram no chão, se socando. Eu fiquei horrorizada quando eu vi, aqui em frente à minha casa. E é horrível ver isso, né, Florinda? É horrível ver, mas você vê o nível das pessoas como é que estão, né? É um nível de violência tão grande que você não pode falar nada. Então, um xingou, o outro xingou mais, tal, saiu do carro, o outro saiu também, já vai com o peito ali assim, tal, e soco daqui, soco dali, os dois sem preparo físico nenhum, um até meio gordinho, caiu no chão feito um saco de batata. Mas o que é isso, gente? É desequilíbrio mental, sintonia com as trevas. Não tem outra explicação. Na verdade, é isso. Essa pandemia, ela só estava, ela só escancarou o que já estava lá, né? Isso. Na verdade, nós não mudamos com a pandemia, só abriu as comportas. Aqueles não vai mudar mais, tanto mais não, viu? Aqueles mais agressivos já estão mostrando isso, aqueles mais com as características mais embrutecidas estão mostrando isso, né? Isso. Então, na verdade, a pandemia não fez nada, só está mostrando o que nós somos. Quem tinha que ir, né? E mostrou também a necessidade da solidariedade, a necessidade do estudo, a necessidade da aplicação dos recursos públicos, né? Então, o equilíbrio das pessoas na política, aquela coisa toda, né? De melhorarmos, tipo assim, ó, tem aqui, vai continuar fazendo essas coisas erradas aí, tem aqui um prato cheio, uma pandemia aqui te esperando. Se não for essa, virá outra. Vamos nos esforçarmos, gente. Eu falo isso para mim, para permanecermos na onda mental do Cristo, para ver se a gente fica na Terra. Só vai herdar a Terra quem for manso e pacífico. Lembra sempre disso. Nossa Senhora! A gente trata de ser bem, bem mansinho mesmo. Mansinho no sentido de não rebeldia às leis de Deus. E pacífico porque prega a paz. Então, deixa as provocações acontecerem, deixa as agressões chegarem e tal. Mahatma Gandhi, né? A não violência, né? Então, quer xingar? Xinga. Seu isso, seu aquilo. Você bater no meu carro, não aconteceu nada no carro. Vou aqui esse exemplo, né? Me desculpe, as pessoas não pedem desculpa. Me perdoe, foi sem querer que eu fiz, eu estava distraído. É um bom passo para você desarmar outra pessoa. Com certeza. É um bom passo. Com certeza, né? Foi muito bom, né, a gente estar junto, né? É muito bom conversar um pouquinho, é isso. Então, nós vamos agradecendo a Florinda por toda essa gama de informação que nós tivemos hoje. Nós vamos envolvendo a Sílvia para que ela direcione as vibrações com a Sara e a prece final com a Edna. Lembrando que a semana que vem nós vamos ter uma aula de revisão. Então, todos esses questionamentos que nós tivemos aí ao longo dessas aulas, as dúvidas que nós estamos tendo, se nós não soubermos a resposta, a gente pergunta para os universitários. Mas vamos conversar um pouquinho a respeito dessas necessidades de nós nos transformarmos todo dia um pouquinho para ficarmos aqui no planeta Terra, tá certo? Então, gente, semana que vem
o sinal verde, a religião dos espíritos, é o acaso. Quem gostaria de escolher uma lição do sinal verde? Eu posso escolher. Pode, Ótimo. Roberta, ótimo, obrigada. E a religião dos espíritos? Eu posso. Quem? Rita. A Obrigada, Rita. Rita. Vibrações. Quem gostaria de fazer as vibrações? Você vai estar aí, Iris, a semana que vem? Não, Ai, que pena. não, só na outra. Tem o curso nessa segunda e no sábado também. Quer fazer, Joana? Posso fazer. Obrigada, Joana. E a prece final? Só falta a prece final, gente. Não Não tá Eu precisa posso todo fazer. mundo. Um pouquinho, José Carlos, Zé muito Carlos? bom. Obrigada, Zé Carlos. Então, está fechado para a semana que vem. Aí, quem escolher a lição, a Roberta e a Rita, por gentileza, vocês colocam no grupo? Coloco Porque, sim. né? Aí a gente vê a questão da religião dos espíritos, né? Que é de acordo com a religião dos espíritos, do livro Religião dos Espíritos, e aí nós colocamos direcionamento, tá bom? Tudo bem. Então, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, nessa onda de amor, de aprendizado. Cada segunda-feira é uma bênção, que nós possamos estar juntos na próxima semana, para que possamos conversar, esclarecer mais dúvidas e aprendermos juntos, com a graça de Deus, e que a Florinda seja envolta em muito amor, em muita luz, em muita paz, com os nossos agradecimentos, e que as bênçãos de Jesus sempre estejam com ela. E nesse momento de amor, de paz, de luz, vamos envolvendo a Sara, que fará as vibrações por nós, e após a prece final, a Edna. Sara? A Sara está aí? Eu acho que ela caiu. Eu acho que deve ter caído, ela não está. Eu não consigo vê-la. Tá? Alguém quer fazer as vibrações no lugar da Sara? Quer fazer, Iris? Passo. Ótimo, então. Iris, obrigada. Nada. Então, mantendo, né, esse estado, né, vibratório mais elevado, né, buscando no íntimo do nosso ser a nossa centelha divina, para que ela possa entrar em sintonia com todos esses nossos amigos espirituais, e que na noite de hoje, onde aprendemos tantas coisas, e entre elas, né, que estaremos aonde o nosso coração, a nossa consciência estiver. E não sei se foi o José Carlos que falou na lição do amor e do nosso coração. Então, vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, buscando, na noite de hoje, que nós falamos tantas coisas, vibrar pelo nosso planeta como um todo, né, para que nós possamos juntos, unidos nessa grande corrente de luz, através do nosso conhecimento, do nosso amor, da prática do bem, para que nós possamos elevar toda a consciência do nosso planeta e ir levando essa luz, principalmente para esses lugares que estão passando por tantas dificuldades, né, como foi dito, o Afeganistão e tantos outros, né, onde ainda, né, a falta de luz do conhecimento, a ignorância prevalece. Então, que na noite de hoje nós possamos abraçar, de alguma forma, todos esses nossos irmãos
que estão causando tanta dor para tantos outros, que eles sejam o alvo da nossa luz, do nosso entendimento, né? Pois eles estão necessitando, né, de muita luz, de muito amor, para que a sua centelha divina, que é como a nossa, desperte para uma consciência maior. Então, levemos a todos os seres deste planeta na noite de hoje, indistintamente, a todos os lares, hospitais, a cada ser, todos nós temos a nossa centelha. Então, que na noite de hoje, que essa luz toque os corações de todas as pessoas, dos dirigentes, dos subordinados, não importa, de todos os seres, em todas as dimensões do nosso planeta, que são muitas, como foi dito, né? São muitas frequências de luz, são muitas consciências, né? Pensando, então que nós possamos, na noite de hoje, pedir a Deus e a Jesus, né? Através de Jesus, que a tua luz toque os corações de todos. E agradecemos mais uma vez aos mentores e aos professores dessa casa, e que possamos continuar assim, unidos e fortalecidos, cada um de nós fazendo a nossa parte, para que possamos transformar este mundo realmente num mundo de regeneração e de luz. Que assim seja. Mantendo nossa luz, vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós. Que só em ti brilha a luz eterna do reino, do amor, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Que possamos estar juntos na próxima segunda-feira, né, gente? Uma Foi boa muito bom. semana a todos. Gente, obrigada. Obrigada para vocês Obrigada, também. Mira, Sil. Obrigada. Obrigada, Beijo Florinda. no coração de todos. Amei estar com vocês. Nós Beijo. também. Nós também. Obrigada. Obrigado pela aula, dona Florinda. Todos. Obrigada, lindos. Tchau, boa semana. Boa noite Uma a linda todos. noite para Boa todos e uma ótima noite. semana. Para todos. Boa semana a Obrigada. Boa todos. semana. Até a semana que vem, se Deus quiser, todos aqui novamente conversando, tudo bem? Que Beijo, assim linda. seja. Beijos. Fiquem com Deus. Amém. 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 Obrigada, boa Tchau, noite tchau. para todos.